Romanos, capítulo 12, versículo 12. Nós estamos numa série de mensagens sobre o Cristo. No mês de novembro e o mês de dezembro, nós falamos sobre o Cristo. Na verdade, nós estamos falando sobre o Cristo. Vamos terminar no fim de dezembro. Me recordo do nosso primeiro domingo desse mês, nós falamos sobre o alvo. Jesus Cristo é o alvo da nossa vida. Hebreus, capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. E na semana passada falamos sobre o Cristo de modo extraordinário, aquele que reside nele a plenitude de Deus, aquele que é todas as coisas, estava antes de todas as coisas e permanecerá até o fim de todas as coisas. Ele é a imagem do Deus invisível, que nós vimos lá em Colossenses, capítulo 1. E nós passamos, irmãos, esse fim de semana, desde sexta-feira, no acampamento da nossa igreja, e o nosso tema foi caminhos de esperança ou caminhos de alegria. E nós falamos sobre esse versículo, Romanos 12, capítulo 12, versículo 12. E algo me fez pensar que nós poderíamos nessa noite encerrar, concluir esse tempo que nós já estudamos todos esses dias, sexta, sábado e domingo pela manhã, dentro do tema de que é possível que a gente encontre alegria na vida cristã. É possível que a vida volte a nos ensinar, que Jesus volte a nos ensinar, de que a vida é muito preciosa e de que a vida cristã é muito preciosa. As canções que nós acabamos de cantar retratam tudo isso. Nós cantamos louvor e honra a Ele porque o reino dele é para sempre. E regozijar-se no louvor torna a nossa vida cristã cheia de vigor. Acreditar que Ele pode todas as coisas, como nós cantamos aqui também, que Ele vem limpar, brilhar, resplandecer o terreno do nosso coração, a chama que vai sendo apagada por várias coisas, também traz de nós de novo uma esperança de que Ele pode fazer isso em nós, Ele pode tocar dentro de nós. Então eu queria que hoje a gente pudesse olhar para Jesus Cristo. Como que Jesus Cristo foi um homem que se alegrava nas esperanças que Deus lhe dava? Como que Jesus foi um homem que foi paciente no decurso das suas tribulações? E como que Jesus foi um homem perseverante nas orações? E tendo em vista essa tríade de postura cristã que eu e você temos que tomar, nós sabemos que as obras não podem nos salvar, mas a obra de Cristo pode nos aperfeiçoar. Então, olhando para Jesus, a gente encontra o padrão e o grande molde da vida cristã, e que Paulo nos diz aí em Romanos 12. Então, a mensagem de hoje é uma mensagem um pouco diferente, pois nós vamos ler um texto e tentar encontrar nesse texto como Jesus viveu. E vamos tentar aplicar isso para a nossa realidade de hoje. E de regra, a gente costuma usar um texto de maneira mais expositiva, estudando aquele texto de maneira mais sistemática. Hoje nós vamos usar esse texto como uma maneira de olhar para Jesus e como Ele viveu isso aqui. Romanos 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Agora eu gostaria que você pudesse ler comigo. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Pai amado, nós estamos diante de Ti, pois cremos que aqui é o melhor lugar que nós poderíamos estar. E na verdade, este é o lugar onde o Senhor deseja trabalhar em nossos corações exatamente agora. Ó Deus, estamos aqui porque cremos que o Senhor opera através da palavra. E ouvimos agora com atenção a palavra, porque o Teu Espírito comunica verdades preciosas através dela. Que o nosso pecado seja perdoado e que as promessas de Cristo sejam aplicadas em nosso coração nessa noite. E que o Espírito Santo esteja aqui nesse lugar, fazendo aquilo que a gente não consegue fazer, em nome de Jesus. Amém. Esse versículo, ele comunica muitas verdades práticas sobre a vida cristã. A NVI diz mais ou menos a mesma coisa. A nova tradução da linguagem de hoje muda um pouco, vai dizer que a esperança que você tem te mantenha alegre, e ajuda bastante a entender o sentido desse texto. A Bíblia Viva, essa versão da Bíblia Viva, vai falar para ficarmos alegres com tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, tudo aquilo que Deus está planejando para nós. Quando nós olhamos, irmãos, para a sociedade de hoje, a gente encontra cristãos completamente desesperados. A gente tem visto que os cristãos têm andado cada dia mais desmotivados. Há uma gama
de situações que têm feito com que as pessoas abandonem tudo, joguem tudo para o alto, desistam rapidamente e troquem aquilo que é tão precioso, a caminhada da fé, pelas coisas que têm aparecido por aí. São poucos hoje que têm conseguido persistir no caminho do Senhor. Há uma multidão que vem caindo quando nós olhamos para trás. É verdade que quando nós olhamos para frente, nós sabemos que Jesus está lá e é até Ele que nós queremos ir. Mas ao vermos muitos de nós, parece que a fé cristã tem perdido a força. E parece que nós não vamos conseguir chegar até o final. Desespero, incredulidade, falta de fé. E esse versículo ele rebate pelo menos 3 problemas que a gente encontra na vida dos crentes. O primeiro é a falta de esperança, a falta de capacidade de acreditar que Deus tem para você uma coisa muito boa. O que nós vemos, na medida que nós vamos vivendo, e muitas vezes passa no nosso coração, é de que as coisas são assim mesmo, desse jeito, e é assim que elas vão ficar. Nós muitas vezes minimizamos o poder de Deus com a nossa consciência cauterizada pelo pecado e pelo nosso coração amortecido pela incredulidade. Eu vou repetir, que talvez você não entendeu. Nós minimizamos o poder de Deus por causa da consciência cauterizada do pecado e por causa do coração embrutecido pela incredulidade. Muitas vezes, irmãos, nós medimos o que Deus pode fazer por aquilo que nós acreditamos que Ele vai fazer. Mas a boa notícia nessa noite para mim e para você é que Deus pode fazer muito mais do que você pensa ou imagina, porque o poder dele é maior do que a minha capacidade de imaginar. Ele é capaz de fazer coisas que eu nunca imaginaria que Ele faz. E por isso Paulo nos recomenda, nos ordena a nos alegrarmos naquilo que Ele vai fazer. Espere algo de Deus, coisa que a gente não tem visto mais ninguém fazer, ninguém tem enxergado mais as promessas de Deus. As pessoas pararam de olhar para aquilo que Deus prometeu e pararam de se alegrar naquilo que Deus tem prometido. O que nós conversamos muito nesses dias lá do nosso acampamento é que uma coisa é nós nos alegrarmos naquilo que Deus nos prometeu, outra coisa é nós exigirmos de Deus suprir as nossas expectativas. São coisas completamente diferentes. Uma coisa é eu acreditar que o que Deus revelou na sua palavra e me prometeu vai acontecer. E meus irmãos, nenhum só dos planos e das promessas de Deus falhou. Nunca falhou. E nunca vai falhar. A Bíblia diz que tudo passa, mas a palavra de Deus, essa sim, permanece eternamente. Céus e terra passarão, mas a minha palavra nunca vai passar. O nosso irmão Josué, quando conquista a terra prometida, já na idade, diz àqueles irmãos: eu e minha casa serviremos ao Senhor, vós decidam o que vão fazer de vocês e das suas famílias. E ele diz: mas vejam bem, nenhuma das promessas, nenhuma do Senhor caducou, todas vieram se cumprir, pois o Senhor é bom e os seus planos são justos e retos. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que Ele disse, Ele faz. E Ele nos prometeu coisas maravilhosas na palavra dEle. E essas promessas deveriam motivar o nosso coração a continuar caminhando, mas esperando com alegria. A gente tem visto muito pouco. O texto também fala, irmãos, de resistência diante das dificuldades. Sejam pacientes na tribulação. Nós não suportamos, muitas vezes, problemas pequenos e nos desesperamos com coisas poucas e perdemos então uma palavra-chave para nós lembrarmos aqui e pensarmos: é a resiliência, uma postura firme, posicionada e irremovível diante das lutas. As pessoas desistem muito rápido, todo mundo perde o chão muito rápido. É uma notícia triste que acontece, é um desafio no trabalho, e parece que as pessoas colocam a culpa em Deus e querem desistir, abandonar tudo muito depressa. Me perdoa o que eu vou dizer, mas a igreja está lotada de crentes infantes. Nós estamos lotados de crianças nos nossos bancos, nós estamos lotados de uma fé infantil. Não podemos passar por nenhuma circunstância que abale um pouco o nosso estado emocional, que a gente joga tudo pro alto, a gente reclama, a gente chora, a gente murmura. E Deus requer de nós, como Jesus nos ensina, a ter uma postura de resiliência diante das dificuldades,
As dificuldades são o caminho da vitória. Nós vimos isso. O aleijado, ele precisava ter aquela doença para que ele tivesse a cura. O caminho da dor, muitas vezes, é o caminho da sua bênção. Mas nós pulamos o caminho da dor, pois isso não nos apetece. Isso, grande parte da culpa, vem dos nossos púlpitos, que pregam uma mensagem que amaciam o ego das pessoas e dizem para elas com placas enormes e letreiros na porta de igreja: pare de sofrer, como se isso um dia fosse acontecer. Isso nunca vai acontecer. O próprio Senhor Jesus nos disse, olha, ele mesmo disse na palavra: tem de bom ânimo. Eu passei por muitas aflições. A gente até brinca que no mundo tereis presbíteros, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo vamos passar por aflições, mas olha, resistam, fiquem firmes. O apóstolo Paulo diz isso em Coríntios, ele fala para nós que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Portanto, irmãos, permanecemos firmes e inabaláveis. A Bíblia utiliza muitas vezes a imagem de um cristão que é como uma árvore plantada junto à corrente, um tronco forte, raízes firmes. Isso significa que ele é alguém plantado ali de maneira irremovível. E quantos de nós somos levados por qualquer tribulação? Quando aparece um problema, nós perdemos o rumo da caminhada e nós erramos o caminho de maneira radical. Então esse versículo fala sobre voltar a encontrar em Deus uma resiliência. E por fim, o versículo fala sobre uma postura de oração perseverante. Sobre orar, e quando você achar que já orou demais, orar o dobro do que acabou de orar. Eu posso te dizer que grande parte da sua fraqueza de fé está relacionado aos poucos calos que você tem no seu joelho. Analise o seu joelho e analise a sua fé. E uma coisa tem relação direta com a outra. Analise quanto tempo você tem passado na presença de Deus e você então pode ver quanto de combustível você tem para viver nessa terra. Como você tem vivido o seu dia a dia, preocupado com as suas tarefas ou cumprindo as suas tarefas debaixo da presença de Deus? Como diz Orígenes, vamos unir as nossas orações às nossas obras e as nossas obras às nossas orações. Você tem conseguido viver a sua vida debaixo da instrução e da submissão, sobretudo da comunhão de Jesus Cristo? Meu irmão, talvez você tenha vivido uma vida muito difícil, porque você tem lutado em não orar, você tem resistido a fazer as coisas do seu jeito e não tem colocado nada aos pés do nosso Senhor Jesus. O capítulo 12 de Romanos inicia um novo caminho de Paulo, pois Paulo termina com todo o aspecto teórico da carta e começa um aspecto prático da carta. É o que nós chamamos de teologia de tarefa. Paulo, depois de pegar e nos ensinar o que nós precisávamos saber, ele fala para nós agora: você já entendeu o Evangelho, agora é necessário que você viva o Evangelho. E viver o Evangelho está aqui designado no capítulo 12, versículos todos esses que nós vamos encontrar até o fim da carta. Do mesmo modo que ele faz em outras cartas, como por exemplo em Tessalonicenses, na carta aos Tessalônicos, em capítulo 4 em diante, ele faz uma teologia de tarefa. Ele fala o que os crentes devem fazer uma vez que já foram alcançados por Jesus. Mas para mim tem um versículo aqui fantástico, que ele vai nortear todo o comportamento do versículo 12, que é o versículo 11. Gostaria que você pudesse ler comigo o versículo 11. No zelo, não sejais remissos, não seja preguiçoso no zelo, não seja covarde naquilo que tem a ver com o cuidado da sua alma. É isso que ele está falando. No zelo não seja remisso, não encolha a mão naquilo que é importante para a sua fé. No zelo não seja remisso. E muitas vezes nós somos remissos naquilo que é o mais importante para nós. Recolhemos a nossa mão quando nós deveríamos trabalhar em prol da nossa santificação. Nós guardamos e muitas vezes corremos atrás de coisas que não nos apetecem. É isso que Jesus escreve e ensina de maneira fantástica no capítulo 6 de Mateus, que ele fala: não corra atrás de comida, nem de bebida, nem de qualquer outra coisa, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Essa deve ser a prioridade da minha vida e da sua vida. No zelo,
no comportamento espiritual, no desenvolvimento da sua alma, não seja preguiçoso. Tudo começa aí. Você não vai conseguir, meu irmão, desenvolver nenhuma vida de crescimento espiritual com preguiça em relação à sua alma, com pouco caso com relação à sua alma. O nosso Senhor Jesus nos ensinou com excelência que nós não deveríamos temer aquele que faz uma alma, um corpo morrer, mas nós deveríamos temer aquele que pode lançar a nossa alma no inferno. Como você tem cuidado da sua alma? De que maneira você tem alimentado a sua alma? Como aquela velha história daquele homem que cuidava de 2 cachorros e colocava os 2 cachorros para brigar. A gente conhece essa história, né? E ele alimentava os 2 cachorros, vamos colocar aqui um cachorro branco, um cachorro preto, e toda vez que ele colocava os 2 para brigar, ele apostava em um e ele sempre ganhava. E o cara falou assim: poxa vida, como você sabe qual cachorro vai ganhar? Ele falou assim: simples, na semana que eu quero que o preto ganhe, eu o alimento e deixo o branco sem comer. Na outra semana eu faço o contrário, depende de qual cachorro eu quero que ganhe. E analise quanto tempo você tem gastado a sua vida em tantas coisas. E veja se você quer que a sua alma vença a sua carne ou se a sua carne vença a sua alma. Basta você ver que tanto de tempo você tem passado alimentando a sua alma daquilo que faz bem para ela. No zelo não seja remisso, não seja preguiçoso para cuidar da sua alma. Meus irmãos, você pode viver 80, 90, 100 anos, a sua alma vai viver para sempre. E você deveria cuidar dela muito melhor do que você cuida do seu corpo. Alguém disse certa vez que se nós olhássemos para a Bíblia com a mesma velocidade que nós olhamos para a tela do nosso celular, certamente a gente já sabia a Bíblia de cor. E essa é uma pura verdade. Então, no zelo não sejam preguiçosos. Ele continua: sejam fervorosos no Espírito. Meus irmãos, seja fervoroso no Espírito. Eu temo muito que a gente perdeu a definição de fervor espiritual. Acredito que nós perdemos de fato a definição de fervor espiritual. Nós confundimos fervor espiritual com oração ditas em alto tom. Nós achamos que orar em voz alta, bem alto, é fervor espiritual. Nós achamos que oração em línguas tem relação direta com o fervor espiritual. E se você nunca orou em língua, é porque você nunca foi batizado com o Espírito Santo. Não é o que a gente ouve por aí? É porque orar em língua é sinônimo de fervor espiritual, certo? Nós confundimos fervor espiritual com culto. Nós achamos que o culto é bombom, né? Quando o louvor nos agrada, quando a coisa é bem tocada, quando toca no nosso sentimental, meus irmãos, sai de baixo, que a gente consegue, como dizem por aí, rodar no manto mesmo. A gente entra num clima espiritual e nós imaginamos que aquele momento foi sim um momento de fervor espiritual. Mas fervor espiritual, irmãos, a Bíblia chama isso, Romanos capítulo 8, de andar no Espírito. Uma outra maneira que a gente poderia dizer de fervor espiritual é ser cheio do Espírito. E o enchimento do Espírito Santo, ele é muito diferente daquilo que os nossos olhos conseguem ver. Porque Deus não vê como homem, Deus enxerga o coração. Então existem coisas que marcam fervor espiritual na nossa vida. A primeira delas é uma comunhão verdadeira e profunda com Jesus Cristo de Nazaré. Isso é fervor espiritual. É vida com Deus. Não se baseia em domingo, em quinta-feira. Não se baseia em vídeos de YouTube ou sermões que a gente ouve por aí. Não se baseia em livros ou trechos de frases que copiamos no WhatsApp. Fervor espiritual é relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, pois a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Nós estamos abarrotados de homens e mulheres que enganam a si mesmos, enganam ao próximo, mas não podem enganar a Deus, quanto ao que se refere de fervor espiritual. Nós acendemos fogueiras para que os outros possam ver, enquanto o nosso coração permanece como um grande iceberg diante de Deus. Deus não quer que você solte labaredas de fogo por aí. Deus quer incendiar o seu coração com a presença dele. Isso é fervor espiritual.
Isso é saber que ao amanhecer Ele está comigo, que durante o dia eu quero estar com Ele. Isso é saber que quando o pecado bater na minha porta, maior é fazer a vontade de Deus do que ceder às inclinações da minha carne. Isso é fervor espiritual. José seria um homem que ninguém daria nada por ele, mas foi um homem de grande fervor espiritual. Jesus Cristo de Nazaré foi um homem de grande fervor espiritual. Porque Jesus viveu a vida dele sem agradar as pessoas, mas em todo o tempo ele agradou a Deus. Eu temo que a gente já não saiba mais dizer o que é fervor espiritual, pois nós somos limitados a uma adoração ao som de teclado, a luzes baixas e a intervenção de alguém. Fervor espiritual é adorar a Deus com a mesma qualidade que você adora aqui, lá no seu quarto, sem ninguém tocando teclado para você. Isso é fervor espiritual. Fervor espiritual é quando você abre a Bíblia. Eu não sei se você já passou por essa experiência, mas você ouve Deus falar com você como se ele estivesse sussurrando palavras no seu ouvido. Isso é fervor espiritual. Isso é andar no Espírito, ser guiado pelo Espírito e viver debaixo do fruto do Espírito. Ou seja, fervor espiritual é amar, é ser bom, é ser benigno, é ser paciente quando somos maltratados. Fervor espiritual é ter domínio próprio no momento de ira. E o maior homem que viveu esse fervor espiritual chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Jesus de fato experimentou a excelência da santidade dessa terra. Irmãos, se o Evangelho tem um lado da fé, e se o Evangelho tem um lado do comportamento, como que Jesus pode nos ensinar a vivermos melhor nessa terra? A primeira recomendação é que a gente precisa ter alegria na esperança. Olhemos para Jesus. O nosso Senhor Jesus, ele esperou 30 anos para iniciar seu ministério público. O nosso Senhor Jesus esperou 3 dias para que ele voltasse do mundo dos mortos. O nosso Senhor Jesus aguarda o dia que ele há de voltar com poder e grande glória. Nós precisamos aprender com Jesus que esperar com alegria faz parte de um mandamento de Deus. Esperar aquilo que Deus tem para você deve ser algo feito com muita alegria e satisfação. Triste saber que a gente não consegue esperar nem o Uber, né? A gente chama outro quando demora demais. Quando a gente liga para pedir uma pizza, a moça fala 40 minutos, ela, que é isso? Os 40 minutos já morri de fome. A gente precisa relembrar que esperar, como diz o cantor Marcos Almeida, também é caminhar. Enquanto a gente espera, Deus nos faz caminhar. A gente não percebe, mas Ele está fazendo exatamente assim. Queria que você pensasse no principal motivo pelo qual Jesus teve que esperar alguma coisa. A Bíblia diz que Jesus sabia que Ele morreria na cruz, mas que estava reservada para Ele uma coroa de glória. Quando você consegue esperar o que Deus tem para você, você consegue esperar com alegria. E o que Paulo fala sobre esperança aqui, irmãos, é céu, é vida eterna. Então, a primeira mensagem que eu queria deixar para você é a seguinte: já que Jesus é o nosso grande exemplo de vida, a gente precisa aprender com Ele como aguardar aquilo que Deus há de fazer por nós. Poderia citar vários textos que a gente olharia para Jesus e enxergaria como Ele aguardou pacientemente a providência que veio de Deus. Um exemplo, o apóstolo Paulo diz em Romanos que o Espírito Santo ressuscitou dentre os mortos, capítulo 1. Que Ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus aguardou 3 dias para que Ele voltasse do mundo dos mortos. Ele ressuscitou pelo poder do Espírito Santo. Eu gostaria que eu e você pudéssemos pensar: o que Deus tem preparado para aqueles que o amam? Quando a vida cristã parecer pesada, lembre-se de que Deus tem para você coisas maravilhosas na vida eterna. Eu vou dizer de novo que eu acho que você não entendeu. Quando a vida cristã estiver muito difícil, você vai olhar para os céus e lembrar que aquilo que é seu está reservado nas alturas do nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai olhar para as alturas e saber que eu sei
que o meu Redentor vive, e por certo, ele se levantará. É tempo de eu e você, meus irmãos, esperarmos com alegria aquilo que Deus tem para mim e para você. Em segundo lugar, a gente consegue olhar para Jesus, que foi um homem extremamente paciente no decurso das suas tribulações. Nós falamos bastante no acampamento de que nós carregamos o nosso pecado, e o pecado é um problema para nós. A gente consegue listar pelo menos 3 tipos de tribulações que todo crente passa: a tribulação da própria carne, a tribulação do mundo e a tribulação de Satanás. Jesus venceu as 3, porque ele foi tentado em todas as coisas e nunca pecou. Jesus foi tentado pela carne, com certeza. Ele tinha uma natureza humana e ele foi tentado a pecar milhares e milhares de vezes, mas ele nunca pecou. Ele foi paciente na tribulação. Em segundo lugar, Jesus foi tentado pelo mundo. Os fariseus, os escribas e o mundo, e os escribas, o mundo perverso, conspirou contra Jesus. Jesus começou a pregar numa sinagoga, e na sinagoga alguém leu um texto, e ele diz: esse texto fala sobre mim. Alguém leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para curar, para transformar. E Jesus disse: sou eu, este homem que você está lendo, sou eu este homem. E as pessoas dizem, que o texto diz que as pessoas o expulsaram da sinagoga, porque ele blasfemava contra Deus. Jesus suportou a afronta de ser chamado de maioral dos demônios, sendo ele o Filho de Deus. E nós não somos capazes de suportar pequenas aflições que muitas vezes o Senhor manda para nos fazer crescer. Seja paciente diante da tribulação. Nós falamos esses dias, quando Pedro corta a orelha de Malco, Jesus estava indo para ser preso. Ele podia dizer assim: ótimo, pelo menos um para me defender. Pelo contrário, ele demonstra toda a sua resiliência e a sua paciência, e ele cola a orelha do cara que o levaria preso. Jesus, ainda na cruz, diz a Deus: Pai, perdoa esse povo, eles não sabem o que fazem. Meus irmãos, se você quer viver uma vida cristã mais bem sucedida, peça a Deus para te dar paciência quando a tempestade lhe acometer. Peça a Deus para firmar os seus passos num caminho firme, para que você não caia junto com os problemas, a exemplo de Jesus, que nunca tropeçou em problema nenhum. E nós colocamos a culpa nos problemas. O problema não está nos problemas, o problema está na pequenez da nossa fé e na pouca referência que nós temos de modelo de vida cristã. Não olhe para mim, não olhe para quem está do seu lado, não olhe para o seu marido ou para a sua esposa, olhe para Jesus Cristo, e você terá o padrão e o modelo de vida com excelência diante das tribulações. Jesus é um modelo de um servo sofredor, que cumpriu o propósito pelo qual Deus havia enviado à terra, ressuscitou e está sentado à mão direita de Deus. Depois de um grande tempo de problemas, Deus terá para você um grande tempo de bênçãos. Só que você precisa suportar no dia mau, pois o choro dura uma noite e a alegria vem pelo amanhecer. Mas para encontrar o amanhecer com alegria, às vezes é preciso chorar durante a noite. Portanto, não reclame quando os problemas aparecerem na sua vida, mas tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, resultará em pessoas mais íntegras e mais tementes a Deus. Regozije-se na esperança, como Jesus fez. Deus tinha promessas para ele, e ele acreditou e descansou nessas promessas. Seja paciente na tribulação, como Jesus fez. E por fim, persevere na oração. Como diz o cântico pentecostal, o crente que não ora, o caminho volta. Volta, volta, volta. Se você deseja viver uma vida cristã, meu irmão, cheio de esperança e alegria, coloque seus 2 joelhos no chão, eleve a sua mente no céu e viva conectado na videira 24 horas por dia. Diferente disso, você nunca vai conseguir. Irmãos, o mundo é mau. Jesus passou por isso. Eu gostaria que você olhasse comigo o capítulo 17
do livro de João, para que a gente pudesse entender um pouquinho de como Jesus viveu nessa terra. Meus irmãos, você tem um homem que nunca precisou orar, porque esse homem não falaria com Deus, porque ele é o próprio Deus, é Jesus Cristo, Senhor. Jesus nunca precisou orar, nunca. Ele é Deus, ele falava com o próprio Deus, pois ele é o próprio Deus. Mas ele nos ensina como um modelo de oração, uma perseverança em orar de uma maneira que agrade ao Pai. João 17, Jesus falou essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o teu Filho glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Irmãos, Jesus Cristo, na oração que é chamada a oração dele por nós, começa de uma oração dele para Deus. Jesus pede a Deus que lhe permita glorificá-lo ainda mais. É chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. A petição de Jesus Cristo, a primeira petição de Jesus Cristo é: Pai, seja glorificado em mim, para que o mundo olhe para mim e veja a tua glória em mim. E eu acredito que é daqui que John Piper conseguiu compreender a grande tese que ele usa na vida dele toda, que Deus é muito mais glorificado em nós quando nós nos glorificamos nele. Nós vamos nos satisfazer de Deus e Deus vai se satisfazer em nós, por nós e para nós. Toda vez que nós compreendemos o que significa a glória de Deus, e Jesus Cristo em sua oração, que é chamada de oração sacerdotal, ele primeiro pede por ele, para que depois ele peça por nós. E depois ele pede por nós. E ele tem uma frase linda nesse texto: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. A oração do Salmo de João 17 é sem dúvida uma oração linda. Jesus pede ao Pai que nos santifique na verdade. A palavra de Deus é a própria verdade, ele diz isso. E quando a gente olha para o sermão que Jesus nos dá, o sermão da montanha, e depois no meio do sermão da montanha ele nos ensina a fazer a oração do Pai Nosso, eu temo que nós perseveramos muito pouco em oração, porque a gente não faz ideia, nós não fazemos ideia do que significa fazer uma oração. Jesus compreendeu, irmãos, em primeiro lugar, de que a oração ela tem um alvo sublime, que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre com as nossas palavras. A maioria dos salmistas compreenderam isso e começavam os seus salmos dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Nós não aprendemos a orar com Jesus, nós aprendemos a orar com a gente, e nós não sabemos orar como convém. A oração bíblica, ela começa dando glória a Deus. Nós já falamos isso no acampamento, mas eu fiz questão de falar isso aqui de novo, porque muitos dos irmãos não estavam lá, e eu gostaria muito que você ouvisse isso. E nós que estávamos lá, estamos reforçando isso aqui na nossa mente. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra. Quanto da sua oração está conectado com a glória de Deus? Quanto a sua oração está direcionada a venha o teu reino? E não Deus seja feita a minha vontade, mas Deus seja feita a tua vontade. Como ela já acontece no céu, que ela aconteça aqui na minha vida. Venha o teu reino sobre mim. Você precisa fazer essa oração todas as manhãs. Jesus, venha o teu reino na minha vida, porque o reino de amor, reino de espírito, reino de paz, reino de santidade, reino de vida. É sobre isso que Jesus orava. Veja bem, no seu momento cruel, mais cruel da sua caminhada, ele pede ao Pai: Pai, se possível, aparte de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade. A oração de Jesus é uma oração de completa submissão a Deus. Ele chegou a dizer que não compete a ele mesmo
atribuído lugares de honra no céu, está reservado ao plano soberano de Deus. Ele disse: nem o Filho sabe a hora em que nós voltaremos, que é onde eu vou voltar, só o Pai conhece a hora, o tempo, o modo, o lugar. Jesus, em todo o tempo da sua vida, submeteu os seus planos, as suas vontades a Deus. E existe um salmo messiânico, que ele diz: dentro de meu coração está a tua lei, agrada-me a Deus, fazer a tua vontade. Quanto da vontade de Deus você coloca em suas orações? Pense quanto tempo você passa orando para a conversão dos seus familiares e quanto tempo você passa orando por um aumento do seu salário, do seu emprego. Vamos ser sinceros, a concorrência da alma dos seus familiares, ela vale mais a pena do que mais dinheiro no seu bolso? Quanto tempo você passa pedindo a Deus para transformar a sua família, como você passa pedindo Ele para te dar dinheiro para você curtir as férias de janeiro, num lugar bem legal? Você é capaz de colocar o seu desejo egoísta acima de um propósito eterno de Deus de salvar sua casa? Pense em quantos esforços você tem gastado com orações banais e aprenda com Jesus a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Irmãos, eu tenho certeza que o dia que nós focarmos as nossas energias, focalizarmos as nossas energias, o nosso esforço, as nossas orações, naquilo que agrada o coração de Deus, coisas fantásticas vão acontecer na nossa vida. Eu gostaria que você pensasse muito nessas 3 frases. Eu vou acabar exatamente aqui, não tenho mais nada a dizer para você. Mas eu queria que você lembrasse de que quando tiver tudo muito difícil, Jesus passou por coisas muito piores do que você. E Ele viveu uma vida cristã alegre. Eu não tenho dúvida nenhuma de que Jesus era um cara extremamente alegre. Ele não era, Ele é um Deus homem extremamente alegre. Tudo que Ele faz é muito bom. Ele conseguiu viver a vida cristã com seus discípulos em perfeita paz e harmonia. Você não tem motivo nenhum. Esse pastor não conhece a minha vida. Conheço a sua vida, porque os problemas que você tem é o problema que a gente passa. Não tem nenhum pecado na sua vida capaz de tirar a sua alegria, porque o Espírito Santo Ele perdoa os seus pecados e lança fora todo medo. Você não tem motivo nenhum para viver triste. Você não tem motivo nenhum para desacreditar no que Deus tem feito. Se o seu casamento está ruim, você não tem motivo para viver chateado. Você não tem motivo para não ter alegria. A Bíblia fala: regozijai-vos na esperança. Eu queria que você fosse embora para sua casa hoje, alegre pelo que Deus pode fazer na sua vida. Espere em Deus. Oh, porque estás abatido a minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, ainda louvarei, Ele é meu refúgio. Amém. E Deus meu, espera em Deus. Deus tem coisas para você como Ele teve para o Filho dele. E Ele prometeu que no Filho dele nós seremos mais que vencedores. Um dia estaremos no céu, meus irmãos, e não haverá choro, nem dor, nem pranto, nem mais nada. Alegria completa e perene para mim e para você. Olhe para o céu e descanse nessas promessas. Em segundo lugar, seja paciente quando a pancada vier na sua vida. Suporte os sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Paulo disse a Timóteo: sofre comigo, Timóteo, chora comigo, luta como um bom soldado, e por fim você vai poder dizer: combati o meu combate, completei a carreira, guardei a fé, está reservada para mim a coroa da justiça. Suporte, meus irmãos. Sem resiliência não tem vitória. A medida da sua bênção tem a ver com o tanto que você consegue suportar nas dificuldades. Porque depois de uma noite dolorosa, o sol vai nascer e o sol da justiça vai brilhar sobre a sua vida. E Deus vai te abençoar de uma maneira fantástica. Abraão passou por isso. No momento de prova, a levar Isaac no alto do monte Moriá. Mas naquele dia, Abraão não viu apenas o livramento da morte de Isaac. Abraão viu o livramento de toda a humanidade quando o cordeiro foi morto no meu e no seu lugar. Deus tem planos maravilhosos para quem suporta com perseverança as tribulações. Como fez com Jesus. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E hoje ele está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Depois do Hades, Jesus está no céu. E por fim, nunca deixe de buscar a Deus em oração. Não importa se você está se sentindo muito bem
ou se você está se sentindo muito mal, seja constante nas suas orações. Eu queria te falar uma coisa: Jesus Cristo não é um remédio que você toma quando você está doente. Jesus Cristo é vida, vida e fonte de onde a gente bebe todo dia, toda hora. Jesus Cristo não é um gênio da lâmpada que você esfrega quando você quer que Ele deseje para você, que Ele faça para você, desejo do seu coração. Jesus Cristo é o Filho de Deus que quer ter comunhão, intimidade com você. Ame a Deus de todo o teu coração. Eu queria te falar uma coisa: se Deus nunca tivesse feito nada por mim para você, e nunca tivesse prometido para mim e para você qualquer bênção, nós deveríamos a cada instante dizer: Santo, Santo, Santo Senhor, a terra está cheia da sua glória. A oração é para louvarmos a Deus, não é para louvarmos a nós, como Jesus muito bem nos ensinou também. Você pode orar? Eu gostaria que esse versículo ficasse martelado na sua cabeça a semana inteira, para que você não cedesse a uma vida cristã medíocre, mas que você pudesse, e você vai poder, viver acima da média: alegria na esperança, paciência na tribulação e perseverança na oração. Jesus Cristo, nós não temos palavras para te agradecer o fato do Senhor estar aqui no meio de nós, e não temos palavras para agradecer o fato do Senhor ser o modelo da vida cristã. O Senhor nos ensinou a viver nessa terra, aguardando com alegria o que Deus tem para nós. O Senhor nos ensinou a suportar uma cruz pesada, pois depois de 3 dias no Hades, há de completar a alegria eterna no céu. E o Senhor nos ensinou a orar em todo o tempo, a orar sem cessar. O Senhor nos contou parábolas sobre a oração, e o Senhor nos ensinou na prática como orar. Nos deu até um modelo de oração. Não podemos dizer que não sabemos, pois o Senhor fez tudo por nós. Nós apenas devemos seguir os passos do Senhor. Dá-nos força para vermos uma semana assim, trilhando onde o Senhor trilhou, pisando onde o Senhor pisou, e fazendo o que o Senhor fez. Em nome de Jesus. Amém.